Olá, 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 boa noite. Estamos ao vivo para falar um pouco de One Piece. Tá calor até de noite. E mais uma vez estou aqui com meu brother Tauan. E aí, Tauan, como é que você tá? Boa noite. Boa noite, Renan. Tudo tranquilo? Estamos aí de novo, falar um pouquinho de One Piece. A gente esteve ausente aí na última semana, deixamos acumular aí uns capítulozinhos, mas vamos que vamos. Sim, vamos trocar uma ideia aqui. Então, um pequeno resuminho aqui da situação, né? Nós estamos com os chapéus de palha e Egghead trancados, né, na Lábio Phase. E a tentativa agora é fugir, porque tem uma grande frota da Marinha do lado de fora querendo invadir Egghead e a missão principal é matar Vegapunk. Beleza. Capítulo 1091. O que você achou, Tauan? O que você conta pra gente aí do 1091? Cara, eu tô achando esse ritmo de One Piece aí bem complicado, a gente falou até no off aqui. Eu não sei, a gente tá numa fase de ação onde, pra mim, a ação não tá tão boa quanto tava antes. E como a gente tá na fase de ação, a gente não tem nenhuma revelação, nada sobre os mistérios de One Piece que a gente estava tendo antes, então tá numa baixa, assim, que eu não tô tão animado com esses últimos capítulos, assim, mas tá desenvolvendo a história, né? A gente pode ver aí o Kizaru chegando na ilha, dando cabo aí do Sentomaru tranquilamente, né? O Sentomaru Sim. não deu luta pro Kizaru em nenhum momento, assim, deu para ver a superioridade do Almirante, assim, mas foi interessante ver a relação dos três, né? Sentomaru, Kizaru e Vegapunk, como eles se conheceram, a relação deles ali ao longo dos anos. E achei bem bacana porque a gente não tinha visto esse outro lado do Kizaru ainda, demonstrando apreço realmente e demonstrando gostar de alguma pessoa, né? Porque até agora tudo que a gente tinha visto dele era deboche, assim, a gente não tinha visto ele se importar com nada. E parece que ele se importa com o Sentomaru e com o Vegapunk em algum nível, né? Sim, e até lembrando dos capítulos anteriores, que o Kizaru chegou a argumentar isso contra, até mesmo com o Gorosei, né? Ah, eu Uhum. preciso mesmo enfrentar ele, eu não queria enfrentar pessoas importantes para mim no passado. E realmente essa parte aí até assim bonita, né? Mas eles colocando o dever, o Kizaru, no caso, colocando o dever acima de tudo, enquanto o Sentomaru mais baseado nos valores, né? O Vegapunk cuidou dele um dia, ele tem essa gratidão eterna aí, independente do lado que ele defende, o lado dele, na verdade, é o Vegapunk, né? Sim. Bacana a lealdade do Sentomaru com o Vegapunk, né? Sim. Você colocar a sua posição na marinha em jogo para defender alguém, né? Complicado, né? Porque você não é a marinha, né? É o governo mundial inteiro. Ele E tá virando o inimigo do Estado, né, cara? Basicamente do mundo, né? exatamente, você está condenado a morrer. Se você atrapalhar a missão, você pode acabar morto mesmo. E eles estão, por enquanto, naquela tentativa de quebrar o código, né? Temos os capítulos 1092 e 1093 e a gente sabe que o código vai ser quebrado. A questão é o momentum, né? Para chegar a hora de abrir o laboratório e eles realmente conseguirem fugir. Porque se eles abrirem a qualquer hora, o inimigo pode entrar. E, Sim. e assim, o que você acha que pode rolar disso aí? Cara, eu acho que agora que. É claro que a gente tá falando dos três capítulos juntos, mas isso já aconteceu, né? O código já foi quebrado aí no último capítulo. E agora eles estão totalmente expostos, né? Eles precisam disso para fugir, mas eles estão completamente expostos. Antes era só o Kizaru ali na cola deles. Agora qualquer um pode chegar, a gente viu o Gorosei
olhando assim no último painel do último capítulo aí que a gente teve, o robozão também, depois que a gente vai falar sobre ele. Então acho que o domo ali de Egghead ali, o domo não, mas o Lab fez ali vai realmente infestar de gente agora que dá pra todo mundo entrar aí. Exatamente. E nesse 1091 ainda, nós temos a astúcia ali do Rob Lute, né? Enquanto ele precisou da força do chapéu de palha, né? Para sobreviver aos pacifistas, aos novos. é, ao novo armamento da Marinha, né? Uhum. O Lute estava lá, lutando lado a lado. Na primeira oportunidade que ele teve, ele estava passando aquelas informações para frente para o governo, né? Falando quantas pessoas tinham, quem que estava lá e etc. E depois tentou matar o Vegapunk original. O cabeça de maçã, como diz o Luffy. E, para nossa surpresa, também passando por cima do seu papel, da sua profissão, mostrou ser uma pessoa fiel, né, ao Vegapunk, a Stussy, né? E desde então ela tá sumida, né? Deve estar gravemente ferida e não sei o que podemos esperar dela aí no futuro. Você acha que ela morreu ou alguma coisa do tipo? Morrer em One Piece é tão difícil, né, Por isso cara? que eu falei alguma coisa do tipo, né? Porque morrer é morrer, mas em One Piece. One Piece é tão difícil, não tem explosão, não tem morte. E às vezes tem explosão e não tem morte também, é confuso. Mas eu acho que morreu ou não morreu. O Sentomaru também tomou esse golpe aí do Lute a princípio da mesma forma e não morreu, então acho que ela também não vai morrer. Mas ela talvez esteja fora de combate aí pro resto do arco, e acho isso interessante. É uma peça importante, né? Ela parece ser muito forte, nocauteou. Claro, quando eles estavam desprevenidos ali, mas nocauteou o Lute e o Kaku no começo do arco. Então é uma pessoa forte, é uma pessoa que a gente provavelmente teria como aliado aí nesse arco, né? Que eu acho que deve estar fora de combate por um tempo, ou pro resto do arco aí. Sim, Mas por mais é. que ela seja uma agente treinada, né, e esteja na mesma organização do Lute, do Caco, tomar um golpe direto assim, sem Sim. poder se defender direito, porque a questão foi a agilidade, né? Senão o Sim. Vegapunk já teria morrido. É complicado Foi mesmo, né? tipo. Foi tipo o que aconteceu do Garp salvando o Kobe, né? Achei bem semelhante a cena, assim. O Garp com certeza teria poder para defender da espada do Shiryu naquela batalha, mas ele teve que salvar o Kobe. Então, tipo, foi algo que, tipo assim, só se jogou na frente mesmo para o golpe. E nesse sentido, teria mais ou menos esse paralelo, assim, ela só salvou o Vegapunk, ela não se preparou para defender ou contra-atacar nem nada. Mas como a gente não viu mais ela nos outros capítulos, acho que ela pode estar fora de combate, sim. Mas a gente também não sabe qual é a Akuma no Mi dela, né? Não foi revelado. Ela tem um poder diferente aí que ainda está em aberto, né? Sim, verdade. Ela pode ter alguma carta na manga aí e Isso. como o Dr. Vegapunk continuou mostrando que estava voltado para quebrar o código, né? Ele Uhum. não pareceu tão preocupado, né? Não é, talvez ele saiba de algo que a gente não sabe ainda. A gente sabe que, tipo, o Zoans, por exemplo, tem uma regeneração bem mais rápida, né? Dito no mangá, Zoas despertas, então, mais ainda, talvez a fruta dela seja uma Zoan aí, uma Zoan mitológica, alguma coisa assim, que permite ela se recuperar aí mais fácil. A gente tá só especulando, né? Mas a gente tem que ver que vai aguardar a astúcia. Exatamente. E o Lute agora mostrando as garras, né? A gente já viu que ele continua ali sendo contido pelos chapéus de palha e no 1093 o Zoro dá aquela declaração de que o Lute não é páreo para lutar contra o capitão. É, E esses parâmetros de poder de One Piece aí? O Lute então é nível King?
Pois é, cara, isso aí eu achei muito estranho, porque o Lute foi um bucha no começo desse arco contra o Gear 5 do Luffy aí. Foi totalmente derrotado, assim, tipo, feito de pano de chão. E agora ele tá, parece de igual para igual com o Zoro. Claro, a gente não viu como é que foi a batalha contra os Serafins. O Zoro e o Luffy estavam lutando bastante contra dois Serafins que a gente sabe que são bem poderosos. Né? Talvez o Zoro já esteja bem cansado e tal, mas ao mesmo tempo o Luffy também lutou. Então a gente tem aí duas pessoas que já batalharam nesse arco se enfrentando, mas que eu honestamente esperava que o Zoro tivesse acima do Luffy. Acho que o Zoro, o Jinbei e o Sanji, na minha opinião, acho que deveriam estar acima do Luffy nesse momento. Ah, o Luffy despertou a zoa dele, beleza, mas foi um cara que o Luffy ganhou 2 anos atrás sem haki, sem nada. O quanto o Luffy evoluiu nesse tempo para estar dando combate pro Zoro com o haki do rei desperto e muito provavelmente usando ele conscientemente agora. Sim, É, o haki do rei. o Zoro ainda não colocou a bandana na cabeça, né? Quando coloca a bandana Ah, na cabeça é outra história. boa, boa. E Boa, tá nerfado. aí, Tá nerfado. assim, o Lute tá provavelmente vai ser contido ali pelo Zoro, né? E Não, eu acho que no sim. Eu acho que sim. máximo, talvez o Sanji aparece também, só pro Zoro não gastar as outras espadas, digamos assim. Uma espada e o Sanji segurar o Lute. Pois É, é, tem uma galera aí que tá apostando que o Sanji vai enfrentar o Gorosei. Aí o que que tu acha disso? será? Assim, talvez um embate de inteligência possa acontecer sim, porque o Sanji já mostrou ser um estrategista algumas horas, né? Eu reassisti, consegui assistir dublado a fase ali de Enies Lobby e aqueles explosivos que ele coloca quando eles estão para ser cercados, né? Uhum. É, o pessoal já ia conseguir atravessar a ponte para chegar onde eles estavam e o lugar simplesmente explode com os explosivos que ele colocou quando tem uma oportunidade aqui, eu acho que mais tarde pode valer. Tipo, eu não teria tido essa mesma visão nunca. É, não, o Talvez nesse Sanji com sentido certeza. aí o Sandy possa, sei lá, servir de isca, fazer alguma coisa assim, usar algum blefe que acabe enganando o Gorosei, porque o Gorosei talvez ele tenha uma soberba ali que pode acabar ajudando o Chapéu de Palha a fugir. Pois é, tu vê esse cenário onde. Vamos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tu acha que isso aqui vai ser uma vitória do Chapéu de Palha? Ou tu acha que vai ser uma fuga? Eu acho que é mais uma fuga mesmo. Não, Uma fuga mesmo. eu acho que a Marinha não vai ter mais baixas do que já está tendo, assim, de as Sea Beasts enfrentando os navios, tal, afundando um ou outro, marinheiro Uhum. ferido, etc. Acho que não vai passar disso, não. Por exemplo, Kizaru vai voltar para casa inteiro, Gorosei também, o Mas daí Lute. o que que é o incidente de God Valley? Tipo, o que que é que chocou o mundo, assim? Bem, é a pergunta de milhões, né? Mas não sei, Pois cara. é. Na pior das hipóteses, eu penso na morte do Vegapunk, porque é o maior cientista do mundo e isso chocaria o mundo com certeza. Pode ser, o Mas, Luffy tomando a culpa, alguma coisa assim, pode. mas É um caminho pensando interessante. que eu espero que eles fujam, acho que o sequestro do Vegapunk, que na verdade a gente sabe que não vai ser bem um sequestro, ele vai estar fugindo e o governo às vezes revelando que o Vegapunk tá criando armas, alguma coisa do tipo assim, relacionado a pesquisas proibidas, né? Uhum. E aí acabar sendo esse o motivo de considerar esse grande incidente. Entendi, entendi. Possível. Mas e aí? Não, porque eu pergunto porque eu fico realmente muito, muito curioso quanto a isso. A gente está vendo.
A gente tá vendo tudo muito parelho até agora. As chances de escapar tão mais baixas, porque destruíram o Vega Force ali, né? O Kizaru conseguiu destruir o Vega Force. O Kizaru tá driblando o Luffy de uma maneira excepcional, assim, durante a batalha. Acho que ele tá muito focado no objetivo dele, que é realmente matar o Vegapunk. Exato. Então ele tá Tá evitando esse passando por cima confronto. dos seus sentimentos e tá focado em E isso, matar o Vegapunk. totalmente. Ele tá evitando confronto. Pode ver que, tipo, eles não estão lutando, tipo, diretamente, assim. Ele tá fugindo do Luffy, escapando do Luffy, ele driblando o Luffy pra tentar realmente ser efetivo na missão dele. Mas talvez role uma fuga, mas ao mesmo tempo, tipo, eu não consigo ver no momento do mangá, sabe, bando Yonkou e tal, eu não consigo, por exemplo, se colocasse essa mesma situação com o bando do Kaido completo, essa mesma situação com o bando do Ruivo completo, com o bando do Barba Negra completo, que são os outros Yonkous aí que a gente viu, da Big Mom, a situação seria diferente, sabe? Eu não consigo ver que seria um sufoco assim para fugir da saída. E a gente tá, por mais que não seja um sufoco tipo assim, estão quase morrendo, tá realmente um sufoco, tipo, né, tá aquele clima de tensão ali, não tá tão simples para eles. E por ele estar no nível de Yonkou agora, por ele estar nesse patamar, a gente ter visto os outros dois supernovas de maior destaque sendo completamente derrotados recentemente, eu acho que precisava de uma vitória mais significativa dos Mugiwara, sabe? Não sei, Entendi. talvez seja a minha Você acha que eles expectativa tinham que tá, que conseguir lavar a alma nesse incidente aí, sair dando um baita olé na marinha, né? Isso, E pra exaltar eles. Tipo assim, é por isso que o Luffy foi considerado um Yonkou e o Kid e o LoL não. Tipo, eles não estão no mesmo nível, sabe? E da maneira como tá agora, parece que eles estão no mesmo nível, cara. E, tipo assim, não é, a gente viu que não é, sabe? Tipo, a gente viu que provavelmente os dois não estão no mesmo nível, não deveriam estar no mesmo nível que o Luffy, né? E eu senti falta disso. Talvez isso ainda vá acontecer, talvez isso ainda vai acontecer, mas não me pareceu, sabe? Não sei, pareceu ainda que eles estão realmente muito acima da situação. No começo dessa invasão da Marinha aí, cara, parecia que ia ser outra coisa completamente. Acho que talvez essa quebra da expectativa que eu tinha tenha me frustrado um pouco, porque a gente viu o bando reunido ali, dominando a York, mandando ver no Dendemushi ali, xingando o Gorosei e tal, controlando a situação. E, tipo, eu pensei, caralho, vai ser assim, esse arco vai ser dessa forma, vai ser eles controlando a situação e mandando no arco, assim. E depois disso não foi. O Kizaru tá realmente conseguindo dar bastante trabalho pro bando todo, assim. Acho que essa quebra de exatamente. expectativa me matou um pouquinho, sabe? Então vamos pegar a sequência aqui que tem basicamente duas histórias acontecendo ao mesmo tempo. Tem o pessoal lá em Egghead e tem a parte do Kuma, né? Vamos continuar em Egghead aqui que depois a gente debate sobre essa questão do Kuma. É, o Luffy, no final do 1091, pede um X1 ali contra o Kizaru, né? E ele fala que eles estão 100 vezes mais fortes que naquela época. Beleza. Só que o Luffy usa o Gear 4 e o Kizaru tranquilo na defensiva dele. E aí o Luffy usa o Gear 5 e temos até aquela surpresa, né, no final do 1092 do robô despertando. O que você acha que isso aí traz para esse cenário de fuga do Chapéu de Palha? Pois é, cara, isso me deixou muito curioso, porque não é. Tudo deu a indicar que o robô se ativou pelos tambores da libertação do Luffy, as batidas, né, do coração do Luffy no Gear 5, assim. Só que o Luffy já tinha usado o Gear 5 nesse arco, Você e encontra o nada Lute, né? aconteceu. Contra o Lute, exatamente. E nada aconteceu, não teve despertar nenhum de robô e tal. Então isso me faz pensar, será que realmente foi o Gear 5 que tá despertando robô? Será que é alguma outra coisa? Porque, se não, por que ele não despertou antes, né? Tipo, tudo isso
parece ainda meio vago, assim, tá? Eu queria entender melhor isso. Espero que o Oda mostre em breve aí o que, que realmente aconteceu, se foi realmente o despertar. Ah, o Luffy tava gigante ali, ele realmente cresceu de tamanho para enfrentar o Kizaru e de repente isso, sei lá, fez o tambor Pode, ficar mais às vezes pode forte, né? ser, isso pode ter feito diferença, né? Tanto é que Isso. se a gente for pegar assim, o antigo Joy Boy era uma fonte de energia com suas batidas. E aí a gente lembra do chapéu de palha gigante em Marigeois, ok, né? É, digamos assim, fecharia, mas ainda assim carece a explicação oficial, porque a princípio, falando em voz alta assim, tá meio difícil de engolir, né? Sim, ainda tá muito nebuloso tudo isso, então, sei lá, cara, ainda fico um pouco desconfiado de tudo isso aí. Ainda tem esperança de que tem alguma coisa entre o Kuma e o robô, tá? Sei lá, cara, alguma troca de lugar aí entre os dois, não sei, ainda tenho essa esperança aí de que a gente não perdeu o Kuma pra sempre aí, porque é um personagem que eu gosto bastante, que acho que ainda tem que ter alguma conversa com os Mugiwaras aí pra explicar pra eles por que que ele fez o que ele fez, de repente, alguma coisa assim, acho que seria bem bacana aí ter uma relação entre eles, né, ou até mesmo com os revolucionários de volta, alguma coisa assim. É um personagem que eu gosto bastante e gostaria de ver. A gente viu que ele consegue extrair as memórias dele, talvez tenha feito um backup, colocado no robô, alguma coisa assim. E ou a consciência do robô é a que está no corpo do Kuma, por isso que está refazendo a programação do robô de invadir a Egghead, alguma coisa assim, né? Não sei, me pergunto se tem alguma coisa Cara, relacionada a isso ou não. cara, isso aí foi muito da hora, né? Que o Kuma, ele some, né? Depois, no capítulo 1092, ele dá um pulo, né? E, assim, pra onde que ele foi? E se tem alguma coisa a ver com essa fruta dele, a Nikil, de conseguir. Ele extraiu memórias, né? Ou a consciência não Uhum. seria tipo o conjunto de decisões que a gente toma na vida, nossas memórias, etc. Será que não tem jeito dele ter tirado isso com a fruta e depois conseguir colocar isso para funcionar no robô? É Porque, isso que eu fico pensando, né? Porque sei lá, cara, é estranho um personagem só se perder assim, sem ter um motivo, sem ter sido visto isso em páginas, né? Eu acho um pouco estranho ainda e acho que isso ainda pode mudar, assim. Eu torço para que mude, porque realmente eu gosto bastante do Kuma desde que ele apareceu lá em Thriller Bark, que é um personagem bem misterioso, bem intrigante, aí que eu sempre quis ver mais sobre ele. Então, queria ver esse lado dele aí revelado, assim, por que que tudo aconteceu como aconteceu. Porque ele carrega uma Bíblia e tal, e acho que seria muito mais legal ver e entender isso por ele, né? Não, tipo assim, só pelas memórias dele, ou né, um flashback contado por outra pessoa, sei lá. Queria ver isso do Kuma mesmo. sim, o, essa da Bíblia mesmo, o que que essa Bíblia conta, né? Porque a gente não tem esses conceitos de catolicismo, tal, de uma religião assim, muito abordada em One Piece, né? A gente tem lá as falas do pessoal dos Shandians, né? É, tentando fazer um sacrifício aos deuses para ver se melhorava a situação da ilha, aquela coisa toda. Mas e essa Bíblia do Kuma, da onde que saiu isso, né? E isso aí vai ser. Isso aí tá no, digamos assim, top 5 das coisas que eu quero saber de One Piece. Mas talvez isso esteja relacionado ao final e não seja separado do top um, né? Que é o que é o One Piece. Eu acho que está muito relacionado, assim, ao século perdido, principalmente. Não sei se é o tesouro, mas ao século perdido, com certeza, assim. Pois é. E, Mas o que você acha que o Kuma tá tentando fazer em Maré de Outro? Tem algum palpite aí? cara,
ele é um revolucionário, né? E o pessoal tá reclamando exatamente que pela primeira vez estão faltando os mantimentos. Tá faltando o camarão, tá faltando a lagosta dos tenryubito, né? Então eles estão conseguindo, pela primeira vez, fazer o ataque que eles sempre quiseram. Não sei se, assim, tô sendo bem raso aqui. Não sei se ele só tá indo lá causar mais caos, sabe? Mas se ele tá sem consciência, tem que ser uma programação antiga isso, né? Não sei se o Kuma realmente não tem nenhuma consciência nesse corpo do Kuma, como todo mundo diz, sei lá quantos capítulos que o Kuma perdeu totalmente a consciência dele. E eu realmente acredito que esse corpo não tenha nenhuma. Se esse corpo não tem nenhuma consciência, não seria conscientemente que ele estaria indo para Marejô. Acho que é algo mais programado, assim. Então, acho que tem um objetivo primordial nisso, sabe? Senão o time seria, tipo, inconscientemente, ele foi no momento mais oportuno para os revolucionários, porque ele é um revolucionário, acho que fica um pouco um deus ex machina, assim, sei lá, algo nesse sentido, assim, uma solução muito Saquei, fácil. saquei. É, pensando um pouco também no Kuma. Kuma tava lá na ilha junto com o Dragon, junto com o Ivankov. E é depois que o Sabo conta sobre Imu que ele parte. Será que isso despertou algum gatilho no Kuma? Que às vezes ele pode ter tido algumas ações no passado em nome do governo mundial, achando que estava ok, e mesmo sendo um revolucionário, e na verdade ele estava obedecendo ao Imu, sem saber. Sim, Assim como todo mundo, né? Só os Gorosei que tem esse conhecimento mesmo. Aí sim, sei lá, não pode. sei se Move foi um gatilho, sabe? Pode ter uma galera postando que eu vi na internet aí, vi nos reviews, principalmente no YouTube, de que o Luffy, quando o Luffy fala pro robozão lá em Red, pro robô acordar, com essa ideia da troca de consciência entre o Kuma e o robô, quando o Luffy fala pro robô acordar, o, o Kuma com a consciência do robô é que acorda lá na ilha de Kamabaka, porque o Luffy ordenou. E aí Saquei. ele tá tentando refazer o que ele tentou fazer 200 anos atrás, né? Que é ir para Marejô lá, cumprir algum objetivo. Acho essa ideia bem interessante, mas talvez muito viajada aí, não sei se vai ser esse mesmo caminho ou não, mas acho uma ideia interessante. Mas aí me faz pensar principalmente o que que é, voltando no ponto do robô, o que que é que ativou o robô 200 anos atrás, que pode ou não ter sido algo que ativou o Kuma agora, né? Então, para a gente, de repente, ir pensando aí ao longo das semanas ou dos dias aí, para ver Será se a gente que acha um denominador comum entre isso. a gente tá vendo essa questão do. Eu tô vendo aqui, assim, não sei essa onomatopeia na página 6 do 1092. Tá um tum-tum-tum, que eu não sei se é só o Kuma correndo, sabe? Que ele tá fugindo do Akainu. Que é exatamente quando ele pula e some. Aí, assim, tem um pontinho lá na frente. Uhum. E pra Pois onde que ele é. foi? O que aconteceu nessa parte? Pelo menos no mangá, eu não, sei lá, não consegui interpretar direito. Que você entendeu desse pedaço do Akainu versus Kuma? Entendi que tem mais mistério que a gente não sabe ainda e o Oda é muito sacana. É o que eu entendo com todo capítulo de One Piece. Cara, eu Foi, não sei, cara. Eu acho que. Não sei se é algo nos esconderijos ali, se é Imu que o Kuma tá procurando, se é o tesouro de Marejoa, se é as câmaras vazias lá, o que que é. Mas tem alguma treta aí em Marejoa que o Kuma tá atrás. Eu não acho que seja o objetivo realmente, tipo assim, dos Revos ou algo assim. Acho que é algo mais profundo e mais ligado ao século perdido mesmo, sabe? Alguma coisa ancestral, assim, algum objetivo primordial, sei lá, que o Kuma já teve. Porque a gente teve.
durante todo esse arco de Egghead, esse debate sobre como é impossível para o Vegapunk criar algo que anule essa vontade primordial dos ciborgues ou das Sea Beasts ou dos pacifistas não, dos serafins, né? Assim Sim, como a gente viu a mini Boa Hancock ele obedecendo o Luffy, apesar do chip de comando, assim, é sobrescrevendo qualquer verdade. coisa, por causa dessa vontade primordial, pode ser uma vontade primordial do Kuma, né? Pode ser algo, tipo, que tá intrínseco nele desde sempre, sei lá, tipo, ele sempre quis entrar na câmara lá e pegar tal coisa que ele sabe que tá lá dentro, não sei. Agora E aí algo ativou isso. uma pergunta que me veio aqui agora. Tipo assim, é, eu tenho um boné aqui. Eu não vou precisar desse boné daqui a 800 anos. Um familiar meu, o que que vai fazer com um boné meu daqui em 800 anos? Então, por que congelar um chapéu gigante nesse tempo todo? Pra que que tem essa câmera com um chapéu de palha gigante lá em Marijoá? Eu acho que Boa pode pergunta. ter alguma coisa a mais nisso aí. Não seria um simples chapéu, mas talvez tenha algum mecanismo ali. Talvez o Luffy Gear 5 não seja um Joy Boy completo, digamos assim. Pensei É, nisso agora. eu não gosto tanto desse caminho, embora eu ache ele muito provável, eu não gosto desse caminho porque parece que tudo é uma predestinação de quem tem o chapéu e tal, e isso me incomoda um pouco, assim, sabe? De certa forma, tipo, porque o Roger desde o começo já apareceu com aquele chapéu. Se ele não é só um símbolo, se ele era uma chave ou uma coisa muito importante, um objeto muito importante, como é que isso foi parar na mão do Roger, que era um qualquer, aparentemente, assim, não era ninguém importante nem nada. Então isso me incomoda um pouco, embora eu acho muito provável que tenha algo a ver com isso, sabe? Mas ao mesmo tempo eu sempre me perguntei assim, se aquilo em Marejoa não pudesse ser algo que reflete, que mostra, sei lá, coisas diferentes ao longo do tempo, sabe? Ameaças, ou um óculos deles para seria algo interessante muito de palha. Ô Tauan, tá cortando um pouquinho. Ter, A internet tá normal aí? cara, a internet que nunca é normal. É sempre ruim. Não, agora voltou ao normal, porque Então, tava dando um cortezinho voltou? esquisito. Mas beleza. É, pois é, tipo, pra que ter um chapéu congelado lá em Maria de Oz? É, Pois é, isso é muito sem sentido, né? e assim, esse ritmo dos capítulos tá complicado, cara. Nossa, tá acontecendo um tanto de coisa e ao mesmo tempo pouca resposta direta pra gente e acho que isso tá me quebrando um pouco em termos de hype. Está ficando velho, Renan. A obra não acaba, pô. Já casei e tem filho, pelo amor de Deus. Não precisa É acabar com velhice, pressa, não, velhice, mas nome. conta uns segredos aí pra gente ir apreciando a sequência da obra, já tendo mais contexto, né? Não precisa tanto mistério sobre o que já passou, o século perdido, tal, talvez. Mas só a história, como que vai finalizar e tudo mais, já é um mistério suficiente. Pois é, cara. Tá na hora do outro começar a revelar coisas aí. Bem, ele está publicando há mais de 20 anos, então vou dar mais um voto de confiança porque ele sabe o que faz. Isso. Esperar a melhor Vou, condução da obra, mas assim, torcer para melhorar o ritmo aí, porque 2 capítulos por mês, quando sai o próximo, já até esqueci o que, que aconteceu. Quem é Luffy, aí tem que ver quem é Luffy, quem é Nami. vou te dar só um recado aqui, Oda, se tu estiver ouvindo isso aqui. Tu tem só mais 20 anos pra acabar isso aí, tá? Não pode passar de mais 20 anos, porque senão eu não vou aceitar.
E tá falado, Eu te viu? dou só 20 anos pra acabar One Piece. É isso. Ai, ai. Pois é, e aí no 1093, né, o acirramento entre Kizaru e Luffy, Kizaru parece que tá tranquilaço, né, dando um olé no Luffy ali, usando um clone de luz, enquanto o verdadeiro tá embaixo lá ameaçando o Sop e a própria vida do Vegapunk. O Kizaru parece que ele tem bastante repertório, né? E a gente tá conhecendo mais profundamente isso agora, né? Apesar da Guerra dos Melhores, isso foi novidade, né? Sim. É, a gente tá vendo os almirantes originais agora mesmo, porque a Guerra dos Melhores, embora tenha esse nome, os melhores claramente não mostraram tudo que eles tinham pra mostrar, né? Tipo, isso é muito louco. Que a gente realmente não viu o ápice de ninguém naquela guerra, assim. Talvez do Luffy naquele momento. Não sei, era o único que parecia estar 100%, dando 100% que ele tinha naquela batalha, assim, porque o Barba Branca não era mais o mesmo, o Ace tava todo fodido, e os almirantes, a marinha aí, nenhum deles parecia usar 100% do poder que tinham naquele momento, assim. Então a Sim. gente tá vendo aí agora, e o Kizaru, cara, é muito estrategista, cara, isso é muito fantástico, ele é muito inteligente em como usar a fruta dele, ele é muito criativo. Eu acho que no O caminho também que eles estavam fazendo um bom plano ali, inclusive com intervenção direta do Gorosei, né? Colocando o que, que é prioridade, o que, que não é, para eles terem uma Uhum. ação bem assertiva ali de o que, que tinha que fazer. Isso, e sim, a gente viu uma batalha, a gente viu apenas uma batalha do Gear 5, aliás, duas, né? Contra o Kaido e contra o Lute. Exatamente. Aí a gente viu, sei lá, a criatividade ser toda por parte do Luffy, né? O Luffy sendo totalmente criativo, assim, mandando bem na batalha. E agora parece que isso mudou, assim, cara. Isso que é mais louco. Quem tá mandando na batalha, que tá sendo muito criativo com o poder da sua fruta, é o Kizaru. Sim. Acho que foi isso que chocou mais, Assim, assim. a impressão que eu tive é o Kizaru tem bastante conhecimento da sua fruta e bastante repertório. E o Luffy tá muito mais no improviso do que no saber o limite dos seus poderes. Uhum. Tá parecendo que ele tá muito solto na imaginação. Ele pode tirar uma carta da manga, como também pode ser passado para trás, como aconteceu, né? Ele pro- é, programou de todas as sombras irem atrás dele. Quando ele acaba com elas, ele percebe que o verdadeiro estava o tempo inteiro lá embaixo, tal, e ele não era o alvo esse tempo todo. Aí Sim, ele tá muito avoado, né? sim. Ah, cara, enfim, esses três capítulos aí foram bons capítulos, mas não despertou nada assim muito. Nossa, que maravilha! Isso que é One Piece pra mim não. É, é bem isso. Acho que era expectativa, assim. Acho que a gente tava esperando uma coisa e tá tendo outra, assim, que não superou essa expectativa. Embora muito bem planejado, assim, tá faltando para suprir o que a gente tava pensando, assim, sabe? Acho que é mais ou menos isso, assim. Pelo menos é isso que eu senti. Mas, vamos ver o que que aguarda aí. Mais uma semana sem capítulo. Eu ansioso já pela próxima semana para ver o que o Oda vai trazer. Também. E com o robô destruído pelo Kizaru, né? O robô, o Vega Force One, tava levando o Sunny, né? Pra chegar no mar. E o Kizaru conseguiu destruir ele no meio ali. Quebra, vai perna para um lado, a parte do tronco do robô para o outro. Eles vão confiar provavelmente no Frank Shogun, né? Você acha que o Frank Shogun tem caixa para aguentar essa missão?
Eu acho que não, porque o Frank Shogun é muito menor que o Sunny. Tipo, o Frank Shogun sai de dentro do Sunny. Como é que ele carregaria o Sunny? Eu não consigo ver isso, sabe? Eu acho que é por isso que o robozão do século perdido ressuscitou ele. E Acho vai que é ele acabar que vai fazer Você a acha que boa, vai ter essa intervenção aí, né? eu acho. O Frank Shogun poderia ter alguma coisa que ajude o Coup de Burst para o navio sair voando pelos ares um pouco, não? Pode, sempre Eu acho possível, que eles uma estão coisa que a gente não programando viu isso, ainda, né? né? Tipo assim, na hora H, usar o Coup de Burst para ir para É, longe. era essa a estratégia deles, né? Chegar na beirada da ilha e usar o campo de burst para ir mais longe. Só que para chegar na beirada da ilha, alguma coisa tem que levar o navio até lá, porque o navio não estava numa costa nem nada, né? O navio estava lá em cima. Então, é isso que a gente tem que ver agora. É um pensamento aqui. Aquele personagem que a gente até reviu recentemente no live action, o Mary, será que ele é um Mink? Pois é, cara, até, a gente até conversou sobre isso, né? Eu achei muito legal, assim, olhando live action, essas pessoas com essa semelhança com animais ali. A gente tem o Mary, a gente tem o Cabage, não, o outro integrante do bando do Bug, que tem um cabelinho estranho também, de animal, assim. Ah, sim, é, se não me engano é o Mojo no Domador de Feras. Isso aí, isso aí. E esses caras parecem, eles não parecem minks, mas também não são totalmente humanos, acho que eles são uns híbridos, assim, sabe? E me levaram a pensar que existem híbridos de humanos com minks ali em algum ponto da história. Achei isso bem interessante de se pensar. É, por que que eu falei isso? Porque do nada, eu achei meio do nada, né? A gente viu o Sunny sendo. O Sunny não, o Mary sendo reconstruído é, pelo espírito do próprio navio, né? Que era o Klabauterman, que o Frank explica que isso é uma lenda e tal. É, e se esse Klabauterman não foi despertado pelo Luffy sem querer? Já que aparentemente um robozão do nada ativou ao ouvir aquelas batidas e sendo o Luffy o dono da fruta que mais tarde despertaria, não, não acordou o Clabauterman do Mary. Levantei isso do nada, aqui, joguei e saí correndo. É interessante, né? Interessante o pensamento. Cara, porque tem que ser o devaneio, né? O devaneio tem que É, rolar. tem que ter uma brisa, né? Tem que ter uma brisa, não adianta. É, e aí, sei lá, vai que o Sunny também vai ter algo do tipo. A gente já viu o Sunny quanto um personagem, né? Andando e tal no filme, né? O filme tem eventos não canônicos, normal, mas às vezes essas ideias, esses rascunhos que o Oda faz, pode ser reaproveitado na obra futuramente. Sim. Beleza, e acho que dos capítulos, assim, é isso. Não gostei tanto, assim, desses 3 capítulos. É, Acho que todos você animados com concorda esse capítulo comigo. aí. É, Concordo. mas vamos para encerrar aqui. O pessoal deve conseguir a ajuda desse robozão e fugir e tal. Isso não deve acontecer logo de cara no próximo capítulo. Mas beleza. E o live action, o que, que você achou? Você conseguiu Eu assistir gost... tudo? Consegui sim, eu gostei demais, cara. Achei muito bom. Acho que ele agrada muito o fã antigo e atrai um novo público, assim. Então, acho que ele faz muito bem o papel dele, que acho que é esse, é atrair novas pessoas e apresentar a história para novas pessoas aí que não conhecem, e ao mesmo tempo dar aquele carinho pro fã mais antigo, né? E acho que ele faz isso de maneira excepcional, assim. Eu gostei demais do live action.
eu achei a ambientação, assim, maravilhosa. Teve muita coisa bacana. Gostei demais de ver o Baratier, ver o Zef, que são personagens que eu gosto bastante. É, e a história do Mihawk também aparecendo. O pessoal resumiu ali o Don Krieg. Uhum. E eu achei isso positivo, da forma que foi contado assim, parecendo que o Mihawk estava de férias, né? Ah, você atrapalhou meu Uhum. sono, eu vou me exercitar aqui um pouco. Achei isso Bem bacana. bem bacana. E minha esposa não quer assistir One Piece porque é muito grande, blá blá blá. Mas desde o live action ela assistiu tudo, gostou, achou comovente a história dos personagens, né? Até porque é bastante, né? Sim. E desde então tá assistindo o finalzinho de Wano comigo. Pegando É, do ponto que tá o Japão até agora. Inclusive o ano tá acabando, né? Finalmente. a minha namorada já tinha começado a ler One Piece. Ela começou a ler o mangá, assim, ela tava no metade pro final do arco da Nami, mas ela não pegou ela em assim, tipo, de realmente ficar viciada naquela leitura, assim. Tava lendo muito devagar, assim. E aí o live action lançou e vai justamente até o final da Nami, né? Nem mais nem menos que isso. Então ela assistiu o live action que ela já tinha lido e ela gostou bastante, acho que complementou bastante da história que ela gostou, assim. E ela até me convidou para continuar o anime com ela aí a partir do momento que acaba o live action. Então a gente vai, a princípio, vai continuar assistindo aí. Então acho que, tipo, ele mostrou que ele cumpriu o papel dele, né? Trouxe novos leitores, novos fãs aí pra obra. Acho que isso é muito, muito válido do live action, assim. Sim, resumos, às vezes, eles podem. O próprio nome diz, né? Eles tiram algumas partes, assim, que dificilmente alguém vendo junto com outra pessoa que já assistiu tudo, vai ter uma dúvida ali e a pessoa que tá do lado pode sanar muito bem, né? Uhum. Direto eu tô vendo aqui com minha esposa as coisas, aí ela fala, mas e tal coisa? Aí eu tenho que, eu até pauso assim e falo assim, não, peraí, essa conversa vai demorar uns 10 minutos. E aí eu explico todo o contexto e tal, porque tem muito contexto, né, cara? E pelo... Peraí, rapidinho. Deixa eu fazer um comentário. Ei, Tauan, tudo jóia? Tudo bem? Beleza, tô aqui me intrometendo na conversa, porque vocês estão falando de mim, então vou falar aqui por mim mesmo. Que o live action eu achei que ficou tão legal no sentido de não teve dúvida da história, sabe? Ficou tudo muito fácil de acreditar naquele universo ali, de entender a história de todo mundo, de de já absorver, né, os backgrounds de todos e entender a essência de cada um ali. É, e isso eu achei sensacional, sabe? Porque geralmente quando é alguma adaptação, sempre fica um negócio de fora e aí a gente fica meio perdido, né? Igual o Renan tá falando, de ter alguém que já assistiu, né, o contexto todo e aí ter que parar para explicar. Isso não teve para mim no live action e eu sei pouquíssimo da história, né? Eu sei assim o que eu vejo o Renan falando aqui, o que às vezes eu paro e assisto com ele um pouquinho, mas eu achei isso sensacional assim do live action, que não ficou dúvida sobre nenhum dos personagens, ficou tudo muito claro, do universo deu para entender bastante. Que uma das coisas que eu fico aqui implicando, né, com o Renan, como é que ninguém fez um mapa inteiro do planeta todo até hoje? Que absurdo! Como que funciona essa porcaria desse planeta que não entendo nada desses mapas? Eu fico super perdida. E aí eu consegui entender um pouco isso no live action e ele me explicou um pouco melhor isso. Que a pessoa que está de um lugar, ela não tem acesso a mapa de outro, né? Então isso ficou Uhum. assim mais fácil um pouco de entender e eu achei bem legal. Eu gostei muito da história, gostei muito da adaptação, achei que ficou muito bom. Acho que ele cumpre muito bem esse papel. O primeiro arco é justamente isso, mostrando os personagens principais ali, aqueles cinco integrantes,
do bando e mostrando o passado deles, por que que eles são como eles são, por que que eles têm a confiança que eles têm, ou a falta dela, ou os medos, né, e as vontades e tal. Então, os traumas deles. Acho que a história começa dessa forma e o live action adaptou isso muito bem, assim, sabe? O, o que está acontecendo no presente nesse primeiro arco é só um pano de fundo para a gente entender o passado e os personagens. Acho que o primeiro arco de One Piece é totalmente isso e o live action fez isso de maneira excelente. Exatamente. Muito obrigado, meu amor, pela participação aqui. E é bacana ouvir uma pessoa que não estava acompanhando a obra e tudo mais, fazer essas observações, né? Tipo, Total. corrobora um pouco o sentimento meu e do Tauan, assim, de fãs antigos, né? De que o pessoal parece que acertou a mão mesmo nesse live action. Agora sobre o Uhum. anime já é outra conversa. Sobre o anime já é outra conversa aqui, porque ela achou o ano arrastado demais. Ela falou assim: eu quero ver que aconteceu tal coisa. E aí eram assim poucos eventos, mas eu tive que voltar. Eu tive que voltar uns 10 episódios pra ela ver King, pra ela ver Queen e depois chegar a hora do Gear 5. Nossa, aí. O anime eu sempre me pego um pouco nisso. Eu acho que eles estendem umas cenas assim de maneira desnecessária e acaba tomando um tempo. Imagina, tu também tem só um episódio de anime por semana, tá ansioso pra ver e tu acaba vendo um monte de coisa Não, desnecessária. e o anime também, né? 13 episódios de anime, porque tem a apresentação, tem encerramento, tem o flashback do que tá rolando, aquele resuminho antes do episódio. Eu E não tenho muita paciência, não, assim, tipo. tá Por isso eu complicado. leio mangá, assim, eu não sou muito de nenhum anime, não é de One Piece. Eu não me pega muito animes no geral, assim. Eu tô Eu quase sempre prefiro preferindo a ler. volta do Luffy e o Yabum, que era quando tava tendo uma luta pegando fogo lá e tal, aí de repente o pessoal no Japão feudal, o Luffy delegado da cidade, fazendo aquele filler cabuloso. Tô quase precisando de umas historinhas do Luffy e Yabum aí, em vez de ter o filler embutido no episódio. É foda. Tawan, considerações finais. Cara, eu tô um pouco desanimado com esses últimos capítulos aí. Espero que venha uma bomba no próximo, porque tô precisando de um ânimozinho aí com One Piece. Mas, ou então a conclusão dessas lutas, não sei, acho que a gente precisa avançar na história. Eu tô realmente sedento por avançar na história. Acho que como esse arco promete muito de revelação, de uma coisa assim, eu tô com esse sentimento de precisar que a história ande, sabe? E é algo que eu nunca tive com One Piece, honestamente, assim, eu sempre curti muito a jornada. Esse arco, esses últimos capítulos estão me dando essa vontadezinha de fazer a história andar, sabe? E isso é um pouco estranho, é um pouco estranho. Acho que tem a ver com expectativas próprias, assim, não com a história em si, mas espero que a história ande mais um pouco aí no próximo capítulo. Beleza, eu tô quase pedindo pra Belobete aparecer lá na casa do Oda e ela começar a imputar na cabeça dele ali. Queremos Elbaf, queremos Elbaf, queremos Pois é, Elbaf. Porque Elbaf é promessa desde do live action de One Piece, tá doido? é. Queremos muito conhecer os gigantes e ainda e isso esse sentimento de ansiedade piorou de saber que o Sol pode estar lá esperando a Robin aparecer. Esse reencontro aí, nossa senhora. Não, e só de eles falarem que o próximo objetivo é o BAF já dá, sei lá, eu já quero ir pra lá logo. Acaba Egghead de uma vez aí. Exatamente, cadê o Kuma numa hora dessas aí pra usar Nikil e mandar todo mundo pra lá, Todo mundo voando. todo mundo rodando no ar. Beleza. É isso aí. Acho que podemos ficar por aqui. Pessoal, agradeço todo mundo que apareceu aqui enquanto a gente estava conversando.
Agradeço sempre ao nosso espectador especial que nos acompanha sempre, apesar de não interagir no chat, mas agradecemos muito a presença. Nos sigam nas redes sociais. O meu Twitter é @RenanOitavo, oitavo escrito por extenso. E qual que é o seu, Tal? Suas redes? É @Tawan_Fraga. Isso é no Twitter e Isso. os seus desenhos você tem postado também no Twitter, mas tem o Insta, né? Qual que é o Insta? O Insta é @BigTawan. O Big Tauan. Demorou. E Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Desejamos uma boa noite e vamos ver se a gente arruma um outro tema para a gente cumprir na semana que vem com o nosso cronograma que a gente sempre tenta fazer às segundas-feiras. A gente andou ausente, trabalhos e etc. Mas também esse ritmo da obra tá dando uma quebrada. é, Mas quebra, mas a gente. Na verdade, a gente enverga, mas não quebra, né? Então, vamos, que o One Piece tem muita coisa para ser falado. Às vezes a gente pode elaborar melhor essa questão do Kuma em Marijoá. E se a gente conseguir, vai ser ótimo. bora, bora. Bora fazer isso aí. Então, uma boa noite e até a próxima.